A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já no capítulo 7, de um bloco chamado Superioridade do Sumo Sacerdote. Então o autor ele subdivide a carta em vários tópicos em que ele fala acerca da superioridade. E aqui ele está falando então da superioridade de Jesus quanto ao sumo sacerdócio. E o capítulo 7, ele fala especificamente da superioridade do sacerdócio de Jesus em relação a uma ordem, que é a comparação desta superioridade à ordem de Melquisedeque e não à ordem de Arão. Bom, ele começa a falar sobre esta ordem e ele apresenta então Melquisedeque. Não é a primeira vez que ele está falando de Melquisedeque na carta, mas este é o artigo, a parte, o capítulo em que ele fala especificamente sobre Melquisedeque. Então, o capítulo 7, do verso 1 até o verso 28, o autor está falando sobre Melquisedeque. Ele era rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo. Portanto, estas duas qualificações. Abraão, ele se encontra com Melquisedeque lá em Gênesis. Existe um confronto entre duas coalizões, duas confederações de reis, e Abraão então vai salvar o seu sobrinho Ló. E quando ele chega da batalha, vitorioso, quem está a recepcionar? O próprio Melquisedeque, o rei de Salém. Salém é tida pela tradição como sendo a própria Jerusalém. Não está dito isso, mas a tradição identifica Salém como Jerusalém. E ele também é sacerdote do Rei Altíssimo. Pois bem, eles se encontram e aí Melquisedeque o abençoa, portanto, quem está abençoando alguém é superior ao abençoado. E neste episódio, nessas circunstâncias, aqui Abraão, sem ser obrigado a isso, ele dá o dízimo para Melquisedeque. Veja que Melquisedeque ele não estava exigindo dízimo, ninguém exigiu dízimo de Abraão, mas Abraão, de boa vontade, deu o dízimo para Melquisedeque. E isto também indica a superioridade acima, né, de Abraão. Então, Melquisedeque aqui, ele estava superior, estava sendo colocado superior a Abraão. Mas veja que coisa interessante. Lembrem-se que de Abraão veio também os levitas. Então nós vamos ver mais para frente que o autor fala que por intermédio de Abraão, também os levitas deram dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Salém vem de Shalom, que quer dizer paz. Melquisedeque. Tzedek, justiça. Melqui, rei. Shalem, né, vem de paz. Então, ele era o rei de Salém e um sacerdote, o rei de justiça e da cidade da paz. E aqui é interessante que se nós fôssemos correlacionar os nomes Melquisedeque com Salém, nós vamos ver que a justiça é a base de toda paz. Quando Paulo fala de Jesus,
ele chama Jesus de nossa paz. Então, olha que interessante. A ordem de Melquisedeque é uma ordem diferente. Não é uma ordem vinda de uma descendência, porque a gente não sabe de quem era filho Melquisedeque, quais eram os seus descendentes, ou seja, essa descendência não foi conhecida. E a descendência de Levi é que surge, é que dá origem aos sacerdotes, aos quais tem esta função de mediador, tem esta função de receber os dízimos, tem esta função de serem sacerdotes de Deus, né? Então, esta falta de histórico de Melquisedeque em relação ao seu pai, aos seus filhos, etc., isso aproxima a divindade de Jesus. Então, essa aproximação que o autor quer fazer. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Mas aqui eu não estou falando que o autor está se preocupando com o padrão de Melquisedeque. Não, o padrão não é o de Melquisedeque, a ordem é de Melquisedeque. Porque eu não tenho origem, eu não tenho fim, eu tenho uma ordem que não foi estabelecida pela lei, mas que vai ser estabelecida pela promessa. Portanto, a ordem de Melquisedeque, à qual Jesus pertence, ele é o padrão. O padrão aqui é o Cristo, é Jesus Cristo. Então, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno do Filho de Deus. Todos os outros sacerdotes, eles eram filhos de Levi. E isso contrasta com Melquisedeque, porque nós não sabemos filho de quem Melquisedeque era e quais eram os seus filhos. Portanto, a gente não conhece a sua genealogia. O modelo, portanto, é de Jesus, o verdadeiro padrão. Então, a comparação, apesar de que o autor fala muito de Abrão, não é com Abrão, é com Arão. Arão, da tribo de Levi, era a tribo dos sacerdotes. Então, o que se compara é a descendência de Abrão na pessoa de Arão, que é da tribo vinda de Abrão. Então, eles dizem, inclusive está dito na palavra, que Arão e os levitas já estavam nos lombos de Abrão. Os descendentes são identificados aqui, né, no seu antepassado. A ordem levítica estava sendo reconhecida aqui. E quando se compara a superioridade de Melquisedeque com Abrão, se está dizendo da superioridade de Melquisedeque em relação àquele que viria de Abrão, ou seja, Arão e os levitas sacerdotes. Uma outra questão que se coloca da sua superioridade é exatamente o receber os dízimos. Quem recebe o dízimo é superior a quem dá o dízimo. Então, Abrão deu o dízimo. Se nós lembrarmos que os levitas eram filhos de Abrão, os levitas, naquele momento, através de Abrão, estavam dando dízimo a Melquisedeque. E, portanto, reconhecendo que Melquisedeque tinha uma superioridade em relação a Abrão, e se você quiser dizer, em relação a Arão, que ainda haveria de nascer. Os sacerdotes, uma outra situação que é colocada aqui, é que os sacerdotes eram homens
mortais. Os sacerdotes morriam. E os sumos sacerdotes, eles vinham da descendência de Arão. Arão foi o primeiro e assim sucessivamente os seus filhos, netos, bisnetos e assim por diante, eles iriam se sucedendo. Os sacerdotes, portanto, eram homens mortais. Mas o padrão aqui que o autor está querendo colocar não é este padrão. O padrão é o padrão de perfeição. Portanto, a ordem de Melquisedeque era uma ordem diferente, porque era uma ordem onde nós não conhecemos o início, nós não sabemos os seus pais, e nós não conhecemos o seu fim, porque nós não conhecemos os seus filhos. Portanto, é um padrão de ordem contínua, é uma ordem contínua, como Jesus. Jesus, que era eterno, porque ele já estava na fundação do mundo, e nós vemos isso, que nada se fez sem ele, e foi através da palavra que as coisas se fizeram. E ele já era existente antes. E ele é eterno. Portanto, ele está aqui oferecendo um simbolismo para a ordem, que é uma ordem perfeita. O padrão do escritor é a perfeição. A perfeição é o que nós desejamos, é o fim que se deseja. E é também o que se deseja para um sacerdócio. A lei não podia dar esta perfeição para o homem, porque a lei ela estava voltada para o pecado. A lei diz para nós o que é o pecado. A lei diz para nós o que é errado. A lei, portanto, ela não produz perfeição, porque ela está preocupada com o pecado e com a purificação do pecado. As pessoas, mesmo que sejam as mais nobres, o próprio Abrão, Arão, Moisés, Davi, todos estes que depois ele vai falar, né, do rol da fé, dos heróis da fé, todos eles não foram, nenhum deles foi perfeito, eles não tinham perfeição. O sistema levítico é uma disposição pela qual se permitia que o homem, que é imperfeito, pudesse se achegar a Deus. Por que ele podia se achegar a Deus sendo ele imperfeito? Porque existia uma série de sacrifícios que são chamadas de ofertas vicárias, ou aquelas que eram capazes de tirar o pecado. Mas isso tinha que ser repetido 1 dia, 2 dias, 3 dias. Inclusive o próprio sacerdote tinha que fazer isso em relação a si mesmo. Então ele demonstra aqui que tinha que haver um sacerdote que pertenceria a uma ordem superior do sacerdócio, né, que pudesse aperfeiçoar os adoradores. E não a própria lei, porque a lei não podia fazer isso. Ela só tinha o mérito de revelar as faltas do homem. E depois, através dos sacrifícios vicários de expiação, para permitir que as pessoas fossem perdoadas através desses sacrifícios, elas pudessem se achegar a Deus. A lei não fazia outra coisa a não ser isso. Então, há uma incapacidade de produzir perfeição. Então, eu preciso de um sacerdote que seja perfeito. Esse sacerdote perfeito era o próprio Senhor. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um sacerdócio diferente envolve uma regra diferente, uma lei diferente. Se aquela regra não era capaz, eu tenho que entender de uma outra forma. Eu tenho que achar uma outra saída. Paulo, em Romanos, diz que a promessa a Abraão, em termos de lei, né, antecedeu a outorga da lei. Então, veja, a promessa de Abraão de ser justificado pela fé
veio muito antes da lei. A lei só apareceu depois. Então veio Abraão, Isaac, Jacó, e depois de Jacó veio José, foram para o Egito, voltaram através de Moisés, a lei veio no deserto. Se passaram aí 400 anos. Foram 400 anos em que a estipulação de um sacerdócio não estava clara. Portanto, havia para um sacerdócio diferente, para um sacerdócio perfeito, havia-se de voltar os olhos para alguém que fosse perfeito. E a lei, nós já vimos, ela não nos leva à perfeição. Uma outra questão interessante é que este sacerdócio perfeito não viria da tribo de Levi, mas viria da tribo de Judá. Como a lei é diferente, as regras são diferentes. E, portanto, a descendência do Senhor não era de Levi, era de Judá. Mateus e Lucas dizem isso. E Jesus é mencionado no Novo Testamento, lá em Salmos, Salmo 110, que ele é da tribo de Judá. Portanto, nós vamos ter uma lei diferente, nós vamos ter uma tribo diferente, e essa descendência de Judá e a semelhança de Melquisedeque com uma nova regra é uma base para um estabelecimento de um tipo de sacerdócio diferente, um sacerdócio em perfeição, um sacerdócio transcendente, de qualificação tal que não tenha nenhuma comparação. Tanto é que não tem nenhuma comparação que aquilo que melhor se assemelha a Cristo é Melquisedeque, né? Que é um prenúncio, que é um símbolo do sucessor, né? Que Arão nunca foi, de um sacerdócio que Arão nunca teve, porque ele não tem esta preeminência, não tem este poder, não tem esta perfeição que Cristo tem. Jesus, ele pode ser, sim, ele pode. Ele é elegível, ele pode ser eleito sumo sacerdote. Não só pela promessa do Senhor, mas porque ele, sendo feito homem, compartilhando a natureza do povo, pode muito bem representar e ser eleito como sumo sacerdote. Tá? Então, em João a gente vê que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele, se fazendo carne, ele agora vai se tornar elegível, ele tem todas as qualificações em termos de ser um homem, ou seja, de ele estar encarnado, dele ser de uma tribo que é da descendência que foi prometida, de uma ordem que foi prometida, que é de Melquisedeque, e com as qualidades espirituais que ele tem, da perfeição que ele tem. Então significa que nós vamos ter uma nova ordem de sacerdócio, uma base diferente, não na hereditariedade, não na lei, mas num poder pessoal interior. Mas você pode pensar o seguinte: bom, foi dito que os sacerdotes morriam, mas Jesus também morreu. De fato, Jesus morreu. Mas quando ele morreu, primeiro, ele morreu pelos nossos pecados, para pagar a dívida dos nossos pecados e nos levar à salvação. E segundo e mais importante, ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E terceiro, ainda, não só ressuscitou, ficou entre nós por uns 40 dias mais ou menos, mas ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus. Então, alguém que morreu pelos nossos pecados, pagando a conta dos nossos pecados, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E é lá que ele faz o seu ministério de
intercessão diretamente no trono de Deus, uma intercessão por mim e por você. 3 declarações são feitas nesta parte, já quase no finalzinho do capítulo. Ele declara que o mandamento que determinou o sacerdócio arônico, os descendentes de Arão, eram fraco, inútil e revogado. Fraco, porque ele não podia dar vida. Nem mesmo aqueles que guardavam, não salvava ninguém. Gente, a lei não salva, a lei expõe pecado, a lei expõe erro. A função era fornecer um padrão de conduta mediante o homem podia medir a sua categoria moral, o seu comportamento moral. Inútil, porque ele é ineficaz como um meio de aproximação a Deus, né? Porque ele era baseado num sacrifício não adequado, porque ele tinha que ser refeito todas as vezes, e revogado porque ele foi afastado a partir do momento em que Cristo veio e efetivamente cumpriu a lei do sacrifício. Porque a lei nunca aperfeiçoou, ela deveria ser aplicada, mas a sua aplicação era impossível, a perfeição era impossível. Então, quando Deus veio e fez isso, né, ele veio trazer para nós, de uma vez por todas, a salvação. Então, nós temos aqui uma esperança de chegarmos a Deus. E essa esperança não é só de chegar a Deus, mas que o nosso sacerdote, ele não vá só até o Santo dos Santos, como o sumo sacerdote fazia no Yom Kippur, um único dia do ano, em que ele pedia perdão por todos os pecados, mas antes ele tinha que pagar, né, o sacrifício pelos seus próprios pecados. Agora não, agora Jesus vai além do véu. Aliás, ele rasga o véu, ele abre, dá acesso ao Deus, e portanto nós podemos nos achegar, nós podemos ter coragem para nos achegarmos a Deus em perfeita adoração. Outra distinção é o juramento. Em Salmos está escrito que ele jurou, então não é só a lei, mas é um juramento. Era necessário um juramento para estabelecer quem exerceria o sacerdócio. E quando Deus acrescenta um juramento à própria palavra, ela me abre agora, me apresenta agora dupla garantia, porque primeira garantia é a sua palavra, segunda garantia, a sua promessa. A ordem levítica, ela só tinha lei. A ordem de Melquisedeque tem uma promessa também. Então, não é só a lei, mas é uma promessa também. Portanto, Jesus agora, ele passa a ser considerado o fiador do homem. E quando ele garante esta fiança, significa que a aliança vai ser cumprida, porque é ele que está garantindo. Uma outra diferença que o capítulo fala é que os sacerdotes morriam. Nós já explicamos que Jesus também morreu, Jesus é imutável porque ele é ressurreto. E isso abre para nós esta sua capacidade contínua, incessante e imutável de salvar. Função do nosso sumo sacerdote de Jesus é pleitear a nossa causa. Sua atividade é continuação daquele ministério que ele fez aqui na terra. E isso se refere à perfeição das atividades de Jesus. Nenhum outro sumo sacerdote pode cumprir esta exigência. E, portanto, nós vamos observar aqui, segundo o autor de Hebreus, 3 características pessoais deste nosso sumo sacerdote. Ele é santo,
porque nele nunca houve pecado. Ele é inculpável, não tem dolo, ele é inocente, ele é sem mácula, ele é incontaminado. Portanto, um quadro completo. Santidade, inculpabilidade e sem pecado, sem mácula, significa que ele é inteiramente, absolutamente puro. Finalmente, amados, ele é feito mais alto do que os céus. Por que ele é feito mais alto do que os céus? Os antigos diziam que os céus têm alguns níveis. O Senhor chegou no último nível. Ele está assentado à destra de Deus, como nós já vimos. Não há necessidade de sacrifício diário. Isso não é mais necessário, porque o sacrifício que ele realizou foi perfeito. Não tem necessidade de oferecer sacrifícios, nem mesmo por si, porque a gente já viu que ele é santo, que ele é inculpável, sem mácula. E o seu sacrifício não precisa de repetição. Amados, a ordem de Melquisedeque está livre dos problemas da sucessão humana trazida pelos descendentes de Levi, pelos descendentes de Arão. Estava isenta da fraqueza inerente do sistema de Arão e podia estar concentrada numa única pessoa que era incomparável, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém, amados? Bons estudos.